Todos bem-vindos. É a terceira parte da carta 3, maravilhosa carta 3. A gente está na página 114 do livro físico, quarto parágrafo, ou quinto, por ali. E nos downloads gratuitos que tem em cartasdecristobrasil.com.br, a gente está na terceira carta, página 9. Vamos começar com a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura. E a você que lê estas palavras, digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri na terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar esta verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até este momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Este tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos 10 Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé,
da meditação e da oração totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida, amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas, quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica desse incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas, para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano. Desejei mover-me nesse novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a coluna em direção à margem e, ao retornar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica de meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai Consciência Universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Vamos comentar? Uhum. Quando eu ouço ele falar isso, primeiro ele começa dizendo, né? Só para a gente voltar um pouco, que ele não veio à Terra para apresentar nova religião ou código moral. Isso é muito importante ser dito, porque a todo momento isso estava escrito na Bíblia, a todo momento isso era trazido. E entender que, na verdade, o que ele vem ensinar para a gente é que a gente entenda as leis da vida. E aí eu vou dar um exemplo do Hélio Couto, que eu já dei ele aqui. Como que eu posso dirigir no trânsito sem conhecer as regras da lei de trânsito? Eu vou andar na contramão, eu vou provocar um acidente, vou bater e vou sofrer com isso. Quando eu conheço as regras do trânsito, eu sigo com fluidez e facilidade sem me aborrecer. Eu entendo que é para o bem maior. Não me aborreço com pardais, com nada disso, porque eu entendo quantas pessoas deixaram de morrer desde que tiveram os pardais, etc. Então, entender as leis da vida é entender como viver a vida com facilidade e leveza, para a gente ter abundância, saúde e bem-estar. Quanto mais consciência a gente tem,
de como a vida funciona, mais fácil é viver a vida. Menos eu vou ter que experimentar na pancada, dando murro em ponta de faca. Só que tem uma coisa: quanto maior é a nossa frequência, quanto mais elevado espiritualmente estamos, a gente vai se conectando a diferentes leis dentro do plano. Porque o plano físico é parte de um plano muito maior. Tanto é que ele entra em conexão com o Pai, Mãe, Vida, e a própria essência dele começa a flutuar. As moléculas e as partículas dentro do corpo dele começam a se mutar, elas também mudam de frequência. Se tornam quase um espírito que sai voando, mas é o mesmo ser, é o mesmo ser numa frequência mais elevada. Por dominar essa frequência, ele conseguia transmutar o pão. Mas dominar as leis da vida não necessariamente significa se tornar uma pessoa mais espiritualizada, amorosa e crescendo em consciência do Pai, Mãe e Vida, pois mesmo os demônios dominam a matéria, porque eles dominam a lei da vida. Então são compreensões separadas. Na nossa caminhada, todos nós iremos evoluir para nos unir a Deus, porque Deus é a essência de todos nós, anjos ou demônios. Todos iremos entrar em comunhão com o divino e com a consciência individualizada que somos, que é o propósito pelo qual vivemos a vida que vivemos. Mas compreender as leis da vida, que não são códigos morais, mas são leis, é o que vai fazer a gente compreender como viver a vida com mais facilidade. Então, quando ele está contando para a gente, será que eu voei sobre a água? Ele está contando, sim, eu voei sobre a água, mas não era eu nessa matéria física, pesada, densa. Era eu mesmo, eu, com uma consciência mais elevada. Ou seja, nós, cada um de nós, ao elevarmos a nossa consciência e a compreensão de quem somos, a gente vai mudando a estrutura física de nós mesmos. É assim que se promove as curas. É assim que se promove as mudanças dentro de nós, que a nossa consciência muda. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma mente, e ele já explicou aqui, que é a nossa mente quem define a nossa vida. Quando eu tenho uma mente que acredita piamente nas regras do terceiro plano, ou seja, da matéria, da vida terrena, eu vou entender, por exemplo, uma lei desse plano, das nossas existências, é que tudo precisa de tempo para acontecer. Então, se eu me machuco, eu preciso de tempo para cicatrizar. O tempo para as coisas processarem, quando eu tenho uma dor profunda, eu preciso de tempo para receber a cura. É uma lei desse plano. Quando a gente expande a nossa consciência e a gente eleva um pouco mais, a gente percebe que o tempo não é bem assim. É possível curas instantâneas. É possível fazer pão que ele tira direto do forno, instantaneamente, porque ele começa a compreender e a sintonizar com leis de outros planos. E todos nós podemos fazer isso. Se a gente fica muito com mente científica, por exemplo, ele estava falando dos milagres, e de como os milagres às vezes são tratados como coisas impossíveis, então não vamos falar sobre isso. Dentro da minha caminhada, eu tinha 10 anos quando eu ouvi falar do milagre de Lanciano, que é um milagre eucarístico, o mais incrível dos milagres eucarísticos. Tinha 10 anos e eu ouvi falar do milagre de Lanciano. Quando eu tinha 26 anos, eu morava na Europa, eu peguei meu carro e eu fui para Roma para testemunhar esse milagre. Ele é real, ele existia. E ele está lá para todo mundo ver na cidade de Lanciano, que fica na mesma linha de Roma, só que na outra borda. Roma fica num lado da Itália, Lanciano fica do outro lado, bem pertinho, assim, uns 400 quilômetros. Eu fui sozinha de carro. E quando eu chego na cidade, eu não falava italiano, mas falava inglês, quase ninguém conhece esse milagre. Quase ninguém sabe que ele está lá. Porque ele está lá dentro de uma igreja, e a igreja é muito quente, e o milagre está lá. E você olha para ele, e a história desse milagre é que um padre duvidou, então a hóstia virou carne. E sempre é a carne de alguém que morreu ontem. Então a carne é sempre fresca.
e tá lá, um pedaço de carne, no lugar do sacrário, uma hóstia, e o vinho virou também nódulos, de bolinhas. E tem toda a particularidade disso, que foi pesquisado nos anos 70, com um grupo de cientistas de vários países do mundo, porque era no meio da Guerra Fria. Não dá para pesquisar sempre, porque eles tiram um pedaço do tecido. Então, fizeram um grande grupo para pesquisar isso. A ciência constatou o milagre, mas fala apenas, não entendemos por quê. E aí, quando não se entende, se descarta. Porque para o modelo científico é preciso que haja repetição. Como não se tem repetição, e ninguém sabe como criar um método científico que fez a ocorrência daquele milagre, a ciência apenas atesta. É um milagre, não dá para entender como. É um milagre. Pesquisem, né? É super interessante esse milagre. E aí a gente se fecha para as incríveis possibilidades da vida. Esse milagre, ele é de hoje, ele está ali há 1.100 anos. Todos os dias, essa hóstia que se transformou em carne é sempre a carne de alguém que morreu ontem, e a gente acha que a gente não pode fazer milagres. Mas essa hóstia específica, ela não está conectada às leis desse plano. Essa hóstia, sim, esse milagre. Ela está conectada a leis de outro tempo, de alguma forma. Isso aconteceu, isso acontece, isso está lá. E ela está conectada a uma outra frequência, dentro do mesmo planeta. O que eu estou querendo dizer é que nossa consciência do que somos pode se expandir se a gente pegar exemplos reais para a gente entender que a gente pode mudar a nossa frequência, como Jesus mudou a frequência dele, desde que a gente se conecte às leis dos novos planos, de outra forma. A gente compreenda que existem mais leis, expanda a nossa capacidade de entender as leis, expanda a nossa consciência. A gente não cria como verdade absoluta que a única forma de eu me curar é tomando o remédio, demorando tempo. O tempo, ele faz parte dessa consciência planetária super densa e materializada, onde as moléculas demoram tempo para se amoldarem. Mas existem muitas outras perspectivas de leis, da mesma lei. A lei do eletromagnetismo, a lei, inúmeras leis que você pode ir destrinchando dependendo da frequência. Então, quando eu estou estudando um grande mestre, eu sempre me atento a que tipo de plano é o conhecimento dele. Eu converso muito isso com as minhas amigas aqui. Porque se é um mestre que está conectado ao plano dos anjos, por exemplo, ele vai ter um grupo de consciências que dizem respeito a esse grupo de anjos. Se é um mestre que está conectado ao plano do divino mais elevado, ele não está tão preocupado com temporalidade ou com dualidade, porque ele sabe que tudo é possível, que o impossível não existe. Então, à medida que a gente vai escolhendo os nossos mestres, a gente também está escolhendo um conjunto de consciências de cada plano. E o que Jesus está dizendo aqui é que dentro da Terra, a gente pode se conectar a outras consciências de outros planos, e foi o que ele fez. Quando ele se espiritualizou, ele sutilizou o próprio corpo e ele foi capaz de caminhar sobre a água. E ele fala, todos nós podemos fazer isso. Mas para isso a gente precisa expandir a nossa perspectiva de como viver a vida, não só nas leis desse plano. E aí, meninas? Explicou tudo, amiga. Mas foi isso que vocês entenderam dessa leitura até aqui? Porque para mim isso foi o que pulou. E para vocês? Para mim é que a compreensão dessa coisa maior, dessa coisa mais divina, você precisa estar fora do que a sua mente está programada e limitada de compreender. Eu entendi isso também, né? Onde ele fala aqui, né? Contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Então, eu acho que é isso, que por mais que eu consiga entender o que a Lorena falou, e eu estou um pouco mais atrás no sentido, né, de estar começando agora com essa parte da leitura, é compreensível, mas é muito difícil porque ainda eu estou ainda fortemente arraigada, mas eu não quero mais esse lugar, eu quero sair daqui. Mas, Né? gente, é sinônimo o que estamos falando. É uma evolução, é um processo.
E é sinônimo. Ele está falando que enquanto a gente está preso, as que a gente constata, né? As leis da vida, por exemplo, ele fala assim, tome muito cuidado com as coisas que você constata como verdade. Eu constatei a minha vida inteira que tudo precisa de tempo, então eu criei as minhas regras de como tudo funciona. E o que ele está pedindo aqui para a gente é para a gente abrir a consciência para novas formas de conhecimento, que vão além das constatações de uma vida. Eu vou ler esse último parágrafo de novo. Pode ser? Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão, a compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida ao Pai, consciência universal. Pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas, que foi o que a gente leu até aqui, só quis, porque vai continuar agora. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Este é o estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar com essa narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada, tornada visível. Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo o que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado. Fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é o amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que quer dizer com o desconforto desse empreendimento, se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar.
Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas, porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar, mais uma vez, as vibrações e as formas da consciência inferior que você criou no momento inicial de seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia, ou, ao menos, uma queda do otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Isso, só para a gente pontuar aqui está o Urai Vijay, né? Eu sou engenheira e eu comecei de novo uma obra depois de ficar 10 anos sem voltar para a obra. E eu estou cometendo erros lá. E aí eu falo assim, ai, como que eu errei isso? Aí eu lembro das palavras de Jesus. Se não ficar me criticando. Aí eu falo, erros acontecem, segue adiante. E não me permito ficar no ciclo do porque eu errei, porque eu errei, porque eu errei. Pode continuar. É a tal da gentileza que a gente sempre fala, né? Como a gente não é gentil com a gente mesmo. E isso é tão imprescindível, principalmente no mundo atual, que é tanta cobrança de todos os lados, inclusive a nossa, que é a maior cobrança, é a nossa, né? E como isso pode ser leve, né? Mesmo, Uhum. na verdade, acho que o grande segredo é transformar esses momentos em leveza, né? É sair dessa frequência. A gente só consegue sair dessa frequência de tensão, de pré-depressão, ou seja lá como for, né? Como ele explicou aqui, quando você entende que aquilo é passageiro, né? E que você consegue sair dali com uma certa leveza. E que aquilo também faz parte, porque é nos momentos de queda é que a gente se conecta também muito mais. A gente acaba se conectando, a gente acaba tirando algo dali, né? Porque não fica nesse estado de frequência baixa. E E realmente é um exercício. eu acho que é muito uma questão de exercício, né? É da gente se policiar e fazer disso um exercício. Então, quando a gente percebe que essa frequência baixa, você fala, não, eu tenho condições de não ficar aqui. Eu posso estar numa outra frequência, né? Então, eu acho que é um exercício também. É uma E questão com da gente... leveza. O É, segredo é estar com leveza sem sofrimento. e aí a gente pode subir, porque você fala, não, eu não preciso ficar aqui. Eu posso me movimentar e elevar realmente o meu estado, né? É. Quando a gente está nesse processo de exercício e dá essas caídas, que é normal, vai Sim. cair, né? É, é tão gratificante que aí você, tipo assim, agradece até aquilo que você está vivendo mesmo, né? Porque consegue tirar algo que se você não passasse por aquilo, você não iria ter a percepção. E é só passando e tendo uma visão um pouquinho mais ampliada, um olhar um pouco mais atento, você começa a agradecer porque você está passando por algumas coisas e memorizando alguns acontecimentos que foram passados, doloridos e de dor e sofrimento, e que hoje você não precisa jogar uma âncora e mergulhar fundo. Você Você pode sabe que fazer uma outra opção. sabe que o professor Jonas, lá do Vedanta, né, que eu sou aluna, ele fala justamente isso, né, que quando você cria uma consciência, você entende que aquilo ali é até uma liberação para você e para o outro, para todos que estão envolvidos.
né? Por que às vezes a gente está lá num estado, e tem um petit, que aconteceu comigo esse tempo atrás, que eu contei para vocês, né? Você tem um petit, e aí você se sente mal porque você teve aquele petit, aí depois as coisas vão se assentando e você fala, gente, aquilo realmente é uma liberação, porque eu percebi depois, nos momentos, né, que se sucederam dias depois, né, que era um processo de libertação, sim. E que era necessário. Era necessário. Mas o que faz a gente compreender que é necessário é um passo antes a gente entender que se está acontecendo comigo, é algo que eu estou emanando. E por que eu Não, mas estou... necessário para mim, não para o outro. É, Necessário é, para minha liberação, não, é. nunca para o outro. Sempre é Sim, para mas mim. chegar nesse ponto de consciência. Tudo que Sim. acontece na minha vida sou eu quem emano. Por mais estranho que seja, por mais que venha de um agente externo, se está acontecendo comigo, é para o meu bem maior e eu que emano. E por que eu emano isso? Às vezes eu não tenho clareza para entender o porquê, então eu peço ajuda. Eu peço ajuda até que alguém me ajude a ter clareza de porquê, mas quando você chega na clareza, você fala: olha, era um padrão de minha mãe também, da minha tia, da minha bisavó. Toda a família veio repetindo esse padrão e chegou agora, eu compreendi e curei isso em mim. E como todos nós temos o mesmo campo familiar, que chama campo morfogenético, quando um cura, ajuda a libertação de todos os outros, a compreensão daquele aspecto para todos os outros. Então, é impossível que Maria, Santa Maria, não tenha sido uma mulher de luz, porque o filho dela era de luz e ele compartilhava o mesmo DNA dela, nesse mesmo campo comum familiar. Na hora que ele expandiu, o Cristo, ele expandiu para todos da família dele. É muito legal essa coisa dessa conexão que todos temos. É muito legal. As caminhadas são juntas, mas são individualizadas. E entendendo a autorresponsabilidade, ela veio para mim através da escola do Theta Healing, que é uma escola gradual. Veio para a Lid através da escola do Jonas. Então, muitas escolas, né, Lid, vão mostrando esse caminho para você se empoderar. Não há um caminho que fala, este é o definitivo, a não ser o Cristo. Porque ele fala, eu sou o caminho definitivo. Porque ele também fala que ele são todos os Cristos e todas as consciências crísticas. Demais, Uhum. é demais. Continuando. Seu Sim, universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para o outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência. Ao descer do meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Ai, que lindo! Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma da minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitavam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isto está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri. E isso foi para mim uma libertação maravilhosa.
Gente, Já é vamos só fazer um brecha aqui. Ele está falando que foi uma libertação maravilhosa, mas a gente aprende que a morte dele foi se dar em sacrifício. Olha que Sim, novo paradigma, é diametralmente oposto. E ele fala também, lá atrás, que muitas das coisas que a gente atribui a Deus é a nossa consciência em nós que cria. E aqui ele está dando um exemplo claríssimo disso que são os estigmas. A pessoa cria uma consciência do que ela imagina que Jesus sofreu e por emoção e da própria forma, da perspectiva dela, ela manifesta nela os estigmas e isso dá para ela mais fé, lembrando que fé é aquela fé a qual a gente se agarra para que a nossa vida tenha sentido. Então, imagina o sentido que esses estigmas criaram na vida dessa pessoa. E tudo isso faz parte da própria consciência dela, porque Deus habita em todos nós. E Deus o tempo inteiro prova que a gente está certo. É super interessante quando a gente fala assim, a gente acredita tanto que a gente precisa se proteger da violência, que a gente precisa se proteger assim, assim, assado, que a gente praticamente manifesta situações de violência só para a gente ter certeza de que aquela proteção é necessária. A gente cria a nossa própria realidade a partir das nossas crenças. E ele fala que, ó, abandonem, porque para mim foi uma libertação. Ele não te saia do drama, não se deem mais em uma sacrifício, crença porque presente, né? É uma crença totalmente presente aí, né? Na sociedade, nas religiões, né? é Total. tanto que qualquer igreja, olha, eu amo a Igreja Católica, sou eternamente grata à Igreja Católica e tudo que ela me ensinou, mas não tem igreja que eu não chegue que não tenha uma adoração à morte na cruz, porque sempre você entra na igreja, está lá o pobrezinho pregado. Isso é uma adoração, né? Vamos lembrar disso, vamos lembrar disso, vamos lembrar disso. É o que faz muitas pessoas também, se ler uma frase dessa aqui, não lê esse livro de jeito nenhum, né? Não, quando vocês falaram que a mãe de vocês leem, eu falei, gente, as mães de vocês estão muito moderninhas, que minha mãe é super religiosa. A mãe também é ministra de Eucaristia, mas nem por isso, né? Por exemplo, essa semana mesmo ela está no cerco de Jericó. São, sei lá, eu acho que 10 horas rezando por dia, 7 dias, né? Mas, por outro lado, ela tem uma mente muito aberta, né? Que legal, parabéns. Super Vamos ler legal. mais um pouquinho? Vamos. Sim. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo, longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Este estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Ele é divertido, né? Ele é piadista, é tão legal. Quando ele conta no começo da frase que ele era um bom vivant, você percebe, assim, sempre um tonzinho de malícia dele. Ele é divertido demais. Agora, escolhi reviver minha vida sobre a Terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isso tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte e de se exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma, para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber, pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Uma baita Ó, liberdade, né? Pá! mais uma Nossa, vez. tanto de gente que jejua na Ah, quaresma.
Quantos anos eu jejuei, né? Para ter o controle sobre o próprio corpo. É super. Mas tudo bem, eu acho que o problema não é você jejuar para você ter controle sobre o próprio corpo, como ele fala, desde que você faça isso com felicidade. Faça o que Sim, você e não faça, mas importa a época também, não tem que ser naqueles 40 dias, né? mas faça porque você quer, faça por felicidade. Procure um propósito que para você faça sentido, não para lembrar do sofrimento. Sim, Agora, de novo, ele fala aqui o que ele já falou várias vezes, para preparar vocês para esse novo tempo. Vocês sabiam que a era de Aquários começou em 2020? Ou 2021? Há uma não concordância sobre a data. Mas a gente, literalmente, pela astrologia, saímos da era do Peixes e entramos na era de Aquário. E é um novo tempo, é um novo realinhamento. E se a água muda totalmente quando o Sol e a Lua estão alinhados, e eu, como estudante de engenharia, é notório como as marés sobem quando o Sol e a Lua estão alinhados. Imagina um novo alinhamento entre muitas estrelas. É claro que isso impacta a matéria em nós, mas ele tem falado várias vezes, é um novo tempo. Um novo tempo está chegando, e nesse novo tempo, novas consciências virão, né? A gente Nova não fase de tem... desenvolvimento espiritual mental. Ou seja, chega para todo mundo. Aí Chega as para pessoas todo vão estar mundo. algumas mais preparadas, outras menos preparadas, né? Mas Para aí elas claro. vão ter os filhos mais preparados, e aí de repente tem um filho iluminado que ajuda a gente a iluminar, um irmão que desperta e aí ajuda, porque isso vem para todos nós. Não há melhores ou piores, é uma caminhada coletiva. Sim. Eu tenho uma dúvida. Não é de interesse, né, da igreja ou, enfim, das grandes mídias que a gente não avance, né, que a gente fique naquela questão do medo, que a gente fique na questão do sacrifício e que não tem essa leveza, né? Então, eu acho que tem uma grande parte também que acaba influenciando para segurar no jejum, naquela coisa de você fazer o sacrifício, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E aqui ele mostra que não é, é a nova era, que ele acaba sendo até mais, né, bem-humorado e um pouco, né, assim, mais solto na fala, justamente para falar para a gente, olha, tá tudo bem, não precisa... se faz sentido para você, se é uma coisa que, né, que vem de dentro, não é um chamado, mas uma coisa que realmente te significa, ok, pode fazer, mas não faça pela minha morte ou pelo sofrimento que eu tive, né? Eu acho que é um pouco isso. Mas sabermos que há um governador no planeta, tem um plano traçado por Deus para tudo. A religião também despertará. Quem fala isso é um outro mestre chamado Cryon. Ele fala, ó, a igreja inteira vai despertar. Novos mestres virão e o coletivo inteiro vai migrar. A gente não sabe em que tempo, quando e onde a gente faz a nossa caminhada individual, porque como ele explica nesse livro, sempre é o que você sente, não é mais do que os outros dizem. O que está Mas isso já aqui. está acontecendo, Lorena. Eu É, vejo a mãe ali que segue o Mundaréu de Padre e tudo mais, e vira e mexe, ela fala, Lídia, hoje não me lia, falou isso, entendeu? Eu falo, o quê? Falou isso, não me lia, entendeu? Então eu percebo, assim, que já está acontecendo, já tá. Eu está. também acho que já está acontecendo. Eles têm alguns padres mais novos, principalmente, eles têm uma visão mais ampliada, né? Uma percepção bem mais ampliada da. Muito, né, para poder falar, como É, falar. Quem está atento e está com os ouvidos abertos está prestando atenção nessa mudança. uhum. Isso é confiança, né, gente? A gente não precisa temer aprender o novo e confiar que Deus está guiando, que Deus vai fazer para que essa amorosidade chegue a todos. Sim. É Mas isso, Continuamos? eu acho mais um pouquinho só? Quer parar? vai começar já um novo Vai raciocínio. começar a parte que ele prepara os discípulos para a morte. Ah, essa parte é muito importante. É.
Essa Podemos... parte é muito importante, porque ele vai Eu acho que a explicar. gente podia parar aqui, porque daí o próximo parágrafo é o início do que vai vir. É muito bonita essa parte. Ele explica, assim como ele explicou lindamente o milagre da multiplicação dos pães, ele explica lindamente o dia da Santa Ceia. E o que ele quis dizer com cada uma das palavras que ele disse cenas do próximo capítulo. Vale a pena esperar, né? Vale a pena para a Uhum. gente poder viver esse ato junto. É isso. Então, gratidão a todos. É maravilhoso estar aqui com vocês. Gratidão a quem nos acompanha por nos incentivar a continuar nesse caminho. E gratidão à divina luz que habita em nós, por nos orientar na nossa caminhada e nos oferecer guiança a cada passo. Até semana Amém. que vem. Beijo, meninas. Obrigada. Beijo. Muito obrigada. Sarai, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Vou procurar estar aqui.